Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre reprodução. A reprodução ela é essencial para a manutenção das espécies, ou seja, para que as espécies possam se manter é necessário que haja reprodução. Essa reprodução ela ocorre de duas formas, são dois tipos. Tem-se a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, há participação de células que são chamadas de gametas. Esses gametas eles se apresentam em masculinos e femininos, onde o gameta masculino fecunda o feminino, eles se fundem e formam uma nova célula que é chamada de zigoto. O zigoto, por sua vez, é uma célula que vai se dividir em muitas partes, dando origem a um novo indivíduo. Então, todos os seres que passam pelo processo de reprodução sexuada passam por todo esse percurso, ou seja, há uma fecundação dos gametas femininos pelo gameta masculino, forma-se uma nova célula chamada zigoto e essa célula se multiplica várias e várias vezes até dar origem a um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução é mais vantajosa. Por quê? Porque ela vai envolver seres que evoluíram ao longo do tempo e vai envolver, nesse caso, vários materiais genéticos diferentes. Então, por exemplo, se alguma mudança no ambiente ocorrer, essa população ela não vai sumir completamente, porque nem todos vão ser atingidos da mesma maneira, já que há uma variabilidade genética bem maior. Já na reprodução assexuada, que é também chamada de reprodução vegetativa, apenas um indivíduo participa do processo. E ele dá origem a indivíduos que são idênticos a ele, ou seja, são os clones. Ela vai ser menos vantajosa, pois à medida que o ambiente passa por transformações desfavoráveis, estas transformações podem fazer com que essa população suma completamente. Afinal de contas, o material genético de todos os seres que passaram por essa reprodução, por esse tipo de reprodução, são iguais, então eles vão ser atingidos da mesma forma. Um exemplo é com os vírus, por exemplo. Eles se reproduzem de maneira assexuada. Então, quando eles são atingidos por um remédio ou por uma vacina, todos eles vão ser afetados da mesma forma. Logo, todos eles vão sumir. É exatamente por isso que, quando disse que, por exemplo, um vírus sofreu mutação, ou algum ser sofreu mutação, ele furou esse processo aqui. Ou seja, ele formou um outro indivíduo que não é igual a ele. Já não é um clone, é uma mutação. Claro que a mutação vai fazer clones dela mesma, só que diferente dos anteriores. Então, quando se diz que um vírus sofre uma mutação, ele mudou o material genético e começou a formar vírus, clones de um outro vírus, só que agora modificado. Não tem mais o mesmo material do de antes. Então, é preciso que se refaçam mais estudos para saber se o anterior é capaz de vencer esse material genético novo ou se precisa de um remédio ou vacina nova para combater esse novo vírus. Alguns exemplos desse tipo de reprodução a gente pode ver aqui. Tem a divisão celular, divisão binária, que se dá no caso por mitose, onde a célula vai se dividir em dois clones iguais. Tem o brotamento, que é justamente quando o indivíduo forma um broto, esse broto entra em contato com o solo e vai formar um indivíduo igual a ele. E também tem a esporulação. Isso aqui que você vê parecendo poeira, na verdade são os esporos saindo dos fungos, que são levados pelo vento, entram em contato com o solo e formam outros fungos idênticos a eles, certo? Existem outros, mas esses aqui são só alguns exemplos. Então, vamos aqui para a reprodução das plantas. Como acontece? As plantas vão ter as aquáticas e as terrestres. As plantas aquáticas elas vão apresentar gametas flagelados, ou seja, eles possuem uma estrutura que é chamada de flagelo e que permite a locomoção na água. Os gametas masculinos eles necessitam estar imersos na água. Então é justamente por isso que as plantas aquáticas não se reproduzem fora da água, porque para elas se reproduzirem, os gametas delas precisam viajar pela água, eles precisam se locomover pela água, e justamente usando esse flagelo. Já as plantas terrestres, elas apresentam uma camada de células que protegem os gametângios.
que são as estruturas responsáveis pela produção dos gametas. Os gametas masculinos eles necessitam de água da chuva ou do orvalho, não necessariamente precisa estar dentro d'água para fazer o processo de percurso até os gametas femininos. Uma observação: existem plantas terrestres com gametas flagelados, por exemplo, a samambaia. Os gametas dela têm flagelos, então eles podem tanto se locomover só com a água da chuva e do orvalho, mas até submerso na água eles também conseguem chegar até os gametas femininos. No caso das plantas, a gente tem a divisão de gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas elas não necessitam de água para a reprodução. Como assim? Ela não precisa receber água, ela não precisa de água? Ela precisa de água, mas não para se reproduzir. Para sobreviver, sim, mas para se reproduzir, não. A sua reprodução depende apenas do vento. Uma diferença entre gimnospermas e angiospermas, a mais marcante delas é que gimnospermas não têm frutos e angiospermas têm. Então, a reprodução ela depende do vento. O vento leva o pólen, que possui estruturas masculinas, até os mecanismos femininos das plantas. Esse processo ele vai se chamar de polinização. Qual é o seu processo? Como é que ele ocorre? O pólen chega à oosfera, que é o útero da planta, digamos assim. O pólen germina e gera o tubo polínico. O tubo polínico leva o gameta masculino até o feminino. Ocorre a fecundação, formando então a semente. Já nas angiospermas, como é que ocorre? As angiospermas elas também vão passar por esse processo de polinização. Só que, falando aqui da diferença que elas possuem em relação às gimnospermas, elas possuem flor e fruto. A flor ela tem uma estrutura bem diferenciada. Ela possui o pedicelo ou pedúnculo, que é o que leva a seiva para as flores, certo? Ela não leva a seiva para as plantas. Embora aqui esteja plantas, foi digitado errado, deixa eu só corrigir. Leva a seiva para as flores. Então, o que mantém a flor viva recebendo os nutrientes é justamente o pedicelo. Tem o receptáculo, que contém os verticilos florais. Quem são os verticilos florais? O cálice. O cálice é o conjunto de sépalas. Ou seja, se você olhar aqui nessa figura, as sépalas são essas pequenas folhas aqui que se assemelham com pétalas. Elas também são folhas, só que modificadas. Tem a corola, que é o conjunto de pétalas. Uma observação: quando não há diferença entre sépalas e pétalas, ou seja, quando elas são exatamente iguais, elas são chamadas de tépalas. Lembrando que o cálice e a corola juntos formam uma estrutura chamada de perianto. Além disso, há na flor o androceu, que ele é formado pelos estames, que os estames formam o sistema reprodutor masculino. Ele é composto por filete e antera. Dentro destes se formam os grãos de pólen. Então, vão ser dentro dos estames aqui que vai ocorrer a formação dos gametas masculinos. O gineceu ele é formado pelos pistilos, sistema reprodutor feminino. Esses pistilos formam esse sistema reprodutor. E ele é composto por ovário e estilete. Como a gente pode observar aqui na figura, todos os nomes que foram ditos estão aqui. As estruturas da flor estão todas aqui nessa figura. Só mais uma coisa, a gente tem o fruto. O fruto ele é o ovário que protege a semente, ou seja, diferente da gimnosperma, onde a semente nasce e depois cai para formar, ou é levada pelo vento para formar outra planta, no caso aqui das angiospermas, elas vão possuir o fruto. Então, aquele ovário que foi falado lá anteriormente, na polinização, no caso a oosfera, ela vai crescer em volta da semente e proteger ela. Então, a fruta que a gente come é justamente o ovário da flor. É justamente o que protege a semente. Como já foi dito, o processo de reprodução também é por polinização. Quando as flores produzem néctar, no caso das flores que produzem néctar, o processo de polinização ele é realizado também pelos animais e não só pelo vento. Por exemplo, abelhas, beija-flores e morcegos também vão participar
desse processo de polinização, porque quando eles tocam as plantas, no que eles vão tirar o néctar, eles acabam levando o pólen no corpo. E levando o pólen, eles acabam levando das estruturas masculinas para as femininas. Mesmo sem querer, esse processo deles acaba contribuindo para a formação dos frutos e também para a reprodução das plantas, no caso das angiospermas. Então, como a gente pode ver a figura aqui, a gente tem a abelha, o beija-flor e o morcego como ilustração, certo? Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.